Bem-vindo ao Mundo Livre. Hoje nós vamos falar sobre as eleições na Turquia. Temos como convidado Camil Ergin, correspondente da agência de notícias turca Cihan. Está correta a pronúncia? Correto. Obrigado pela presença. Temos também aqui na bancada Duda Teixeira e Natália Watkins. Camil, o Erdogan, o presidente turco, ele esperava conseguir nas eleições de domingo uma maioria suficiente para mudar a Constituição e aumentar os poderes do presidente, ou seja, o cargo que ele ocupa. O partido foi o mais votado nas eleições, mas não como pretendia, né? O que aconteceu? O que deu errado para o Erdogan? Então, primeiramente, o povo turco acordou de um pesadelo, porque passou 13 anos na Turquia com um partido único no poder e o sistema virou muito autoritário, muito centralizado, muito controlado. E nas eleições, o povo turco já mostrou um cartão vermelho para gastos enormes do governo, para os discursos do Erdogan, do AKP, os projetos, novos projetos desse partido, e eles não conseguiram receber esse voto, esse porcento que eles queriam para formar um governo de novo, novamente sozinho. Mas o que aconteceu nessas eleições diferentes foi a entrada de um grupo curdo no parlamento. Na realidade, ele recebeu quase mesmos votos quando ele recebeu nas eleições de 2002. Ele tinha recebido, o AKP tinha recebido 36, 30 e pouco, mas ele tinha mais cadeiras, porque não tinha mais um partido para baixar ocupar suas cadeiras. Sim. Uhum. Hoje tem essa barreira de 10% no parlamento turco, que não permite um partido conseguir cadeiras. Nessas eleições, o HDP, que é partido curdo, ganhou um espaço no parlamento e ele roubou as cadeiras. Ele pegou as cadeiras do AKP e diminuiu suas cadeiras para formar um governo sozinho. É a primeira vez que um partido curdo entra no parlamento, e não como um partido, não como políticos independentes, mas de fato como um partido curdo? Sim, até hoje esse partido sempre entrava com candidatos independentes e na última eleição tinha 25 candidatos que conseguiram entrar e eles, na realidade, pegaram um risco, porque eles até poderiam perder, mas já acho que o povo esta vez se reuniu para conseguir trazer, para conseguir convidar um partido curdo para o parlamento. Os votos desse partido, por exemplo, nas eleições presidenciais ficou na linha de 9,5, 9,6. Então, todo mundo, antes das eleições, estava com suspeita se eles vão conseguir receber esses poucos votos ou vão ficar na mesma linha. Ou seja, a base, os torcedores desse partido tem 9% de votos, mas ele recebeu hoje mais de 13 e ele recebeu apoio dos outros partidos também, ou das pessoas que ficaram contra o partido do Erdogan ou não gostaram dos outros partidos também. Então ele recebeu votos não somente dos curdos, mas dos outros grupos. Ou seja, também. rompeu as fronteiras étnicas, digamos assim. Sim. Foi outras pessoas que não votariam nos curdos, geralmente dessa vez votaram. Sim. Duda, você tem alguma pergunta? Tenho. Eu queria ter uma ideia um pouco do tamanho que foi o tombo que o Erdogan teve, né, nessas eleições. Assim. Ele estava muito envolvido na campanha? Sim. Normalmente ele foi eleito como presidente, né? E esse cargo é um cargo cerimonial na Constituição turca, ou seja, ele não pode declarar a sua tendência, a sua aliança para um partido, não pode fazer uma campanha a favor de um partido, é tudo proibido. Mas ele entrou no campo, na campanha, com sua própria campanha para virar um sistema presidencial. Ele defendeu que esse sistema parlamentar é um peso nos pés da Turquia e se fosse um sistema presidencial com os cargos unificados em uma pessoa,
seria mais fácil e a Turquia seria legal. E ele, nas campanhas, nos seus discursos, ele não declarou um partido, mas ele disse que vocês sabem que até hoje nós fizemos muito trabalho na Turquia e vocês nos apoiaram. Eu acredito que vocês vão apoiar nessa vez também. Ele apontou um partido, não declarou abertamente um partido, mas ele apontou a AKP e pedindo 400 deputados para poder mudar a legislação, para a Constituição. Na realidade, na sua campanha em 2010 também, ele colocou esse projeto também na Berlinda. Ele queria mudar a Constituição. E ele recebeu votos da maioria por esse projeto. E as conversas com partidos para mudar a Constituição atual, que foi feito pelos militares, deram apoio. Eles sentaram na mesa, chegaram a acordo nos problemas que até hoje tem conflito, somente no sistema presidencial. Eles insistiram, dizendo que tudo bem, a gente pode aceitar curdos, tudo, mas eu quero que o sistema seja presidencial e eu vou virar presidente. E outros grupos não aceitaram isso e a mesa depois saiu, todo mundo saíram da mesa. E hoje ele quer realizar esse projeto, ele queria realizar esse projeto que ele não conseguiu durante o último mandato, com uma campanha nova para ganhar 400 cadeiras no parlamento, para mudar a Constituição sozinha, no seu ideologia, que é um pouco mais autoritário, um sistema mais autoritário, não tem balanços do sistema, justiça, é tudo sendo definido pelo... Mas ele se envolveu assim na campanha? Claro, por exemplo, ele fez uma campanha maior do que todos os partidos. Ele passeou todas as cidades da Turquia, utilizando títulos como inauguração de um prédio, de um veículo público, etc. E ele utilizou todos os recursos do governo. Ele viajou com jato do governo, toda a propaganda que ele utilizou foram da bolsa do orçamento do presidente. E também, por exemplo, a TV estatal virou uma televisão do partido. Por exemplo, em 24 horas, todo mundo acordava assistindo a Erdogan e dormia, ia para a cama assistindo a Erdogan. Ele utilizou, por exemplo, todas as figuras importantes, como o líder do Conselho Religioso da Turquia. Ele, por exemplo, foi nas praças mostrando um Corão, dizendo que nós somos líderes ou portador-voz do mundo muçulmano. Então, ele tentou... agora, líder do AKP, do governo, Ahmet Davutoğlu, e eles trabalham juntos, duas pessoas, utilizando todos os recursos do governo para virar essa campanha sucesso, mas não virou um sucesso. Sim, exatamente isso que eu queria te perguntar, porque hoje em dia ele já faz isso, né? Ele toma as decisões do governo como se fosse o primeiro-ministro, né? Como se ele fosse o poder executivo. Inclusive, ele tem um fundo secreto para gastar como ele quiser. Sim. E traz para perto dele as pessoas... ele praticamente nomeia as principais figuras que tomam as decisões hoje em dia na Turquia. Então, faz muita diferença, assim. Sabe que nós temos o maior palácio presidencial do mundo, né? 10 vezes maior da Casa Branca dos Estados Unidos ou dos outros palácios no mundo. Ele, por exemplo, construiu, né? Ele fez construir um palácio para... no início, ele declarou que era para primeiro-ministro, mas quando ele foi eleito como presidente, ele se mudou para esta casa nova, este palácio novo. E depois ele deixou seu cargo para Davutoğlu. Todo mundo já ficava olhando. Agora, se Davutoğlu vai ser obedecente, vai ser um oficial que recebe ordens dele, ou como o poder executivo, né? Ele deve decidir sozinho, decidir com o seu partido, com um grupo, e ele que tem que liderar o parlamento. Mas passou uns 3 testes, ou seja, nós entendemos que o Davutoğlu ficou totalmente dependente do Erdogan nos alguns casos específicos. Primeiramente, por exemplo, ele defendeu que 4 ministros que foram suspeitos de corrupção
foram levados para a justiça. Ele declarou isso, obviamente, na primeira semana de se tornar primeiro-ministro, mas o Erdogan fez uma declaração que isto não vai trazer benefícios para o povo, e ele teve que desistir desse projeto, dessa proposta dele. E depois... Camil, acabei de receber a informação aqui da produção que o primeiro-ministro renunciou e diz que vai ficar no cargo até que se forme uma coalizão, né? Quer dizer, qual é a dança das cadeiras, quer dizer, o jogo de negociação que vai acontecer agora para que se tenha um novo governo? Agora, o processo vai funcionar dessa maneira. Primeiramente, eles têm que formar o parlamento. O parlamento eles têm que receber esses títulos de deputados. Os novos deputados. Sim, agora as eleições acabaram, mas não foram anunciados oficialmente, né? Não foram declarados. Os resultados oficialmente têm uma semana, 10 dias para receber objeções, etc. Então, daqui a alguns dias, uma semana, o Tribunal Eleitoral eles vão declarar resultados definidos e depois vai passar para o procedimento de fundar o parlamento novo, e depois eles vão escolher presidente do parlamento, e depois o presidente vai nomear uma pessoa, o líder do partido que recebeu maior votos, que é o AKP. Isso, que é Davutoğlu, nesse sentido, uma personagem da AKP, para fazer um governo novo. Mas nesse cenário, nenhum partido tem cadeira suficiente para formar um governo, e ele deve procurar uma aliança no parlamento para ultrapassar a metade das cadeiras, né, que é 267. Agora, é difícil que o AKP consiga, né? Porque os outros 3 partidos já deram sinais de que não têm interesse em fazer coalizão com o AKP. É interessante, por exemplo, durante a campanha do Erdogan, nós costumamos vê-lo na televisão todo dia, toda hora, mas há mais de 2 dias ele não fez nenhum discurso, nenhuma declaração. O próprio Erdogan, eu acho que ele está assistindo, ele está observando, ele está vendo as reações dos outros partidos, como eles vão formalizar no seu lado, se eles vão participar ou não. Até hoje, os líderes dos 3 partidos declararam que eles não iam entrar de jeito nenhum para uma coalizão com a AKP. Nesse sentido, a AKP vai ficar sozinho e não vai conseguir formar um governo. O que acontece depois? Talvez um partido dê um apoio de fora para receber para formalizar um governo, mas isso vai trazer uma eleição antecipada. Eles têm que renovar as eleições numa duração próxima. Então, posso dizer que na Turquia esse tipo de coalizão não vai andar mais de 3, 4 meses. Então, já esperamos uma eleição nova. E para o AKP é péssimo uma eleição nova, eles tendem a perder ainda mais poder. Pelos que eles compartilham no Twitter, ou pelas interpretações das explicações dos líderes, eles acham que o AKP vai perder esse 40% de votos também, porque hoje todo mundo já viu que ele não tem mais apoio do povo turco, e também a maioria dos votos que o povo deu para a AKP foi por motivo do Bolsa Família, tipo de Bolsa Família, por ajudas humanitárias, que, por exemplo, uma semana antes das eleições, eles distribuíram carvão, cesta básica, etc. E eu acho que agora esse povo que não quer perder esses benefícios do governo, do AKP, eles também podem mudar seus votos, direção dos votos, porque outros partidos também declararam que... Prometem a mesma coisa. Eles prometeram a mesma coisa, ou pelo menos eles não vão cortar diretamente, eles vão melhorar as situações, né, os salários mínimos, etc. Entendi. Por isso, eu acredito que eles não vão conseguir nem receber 40% na próxima eleição. Bom, nós temos um vídeo que mostra agora o líder do Partido Curdo. Esse é um vídeo da campanha do Partido Curdo, não é? Que mostra aí que foi considerada muito bem sucedida, não é, Camil? Sim, sim. Qual foi o grande sucesso assim, desse partido, da campanha deles? O que eles fizeram de novo para conseguir angariar votos também de pessoas não curdas? Essa questão curda, que a gente chama questão curda, é um problema. A Turquia está sofrendo mais de 30 anos. Teve conflito
com o exército e com militantes do PKK, e muitas pessoas morreram nesse conflito. Também não tinha paz na sociedade. Os curdos ficaram oprimidos e não tinha, por exemplo, eles estavam lutando a favor dos seus direitos. E o governo, que é mais nacional, que é uma ideologia mais nacionalista, ele estava negando a existência dos curdos, e a luta deles chegou a um nível novo agora. Eles ganharam representância no parlamento, né? Isso é muito importante. Ou seja, o povo deu apoio para os curdos para lutar, para defender seus direitos. Então, já mudou esse conceito, mas o que fez essa campanha ser sucesso, primeiramente, é a língua dura do Erdogan. Nesse cenário, eles trocaram de lugar com esse partido HDP e com AKP. Antigamente, os membros do movimento curdo, eles utilizavam uma língua mais separatista. Certo. E outros partidos chamavam para uma língua mais pacífica. Ou seja, eles tinham uma linguagem mais agressiva. Isso, né? O que ajudou para eles foi o próprio Erdogan, porque ele, por exemplo, fez aqueles discursos duros, mais separatistas. E eles assumiram uma linguagem mais macia. Porque o povo quer paz na Turquia, está cansado de lutas, conflitos. E esse partido curdo tem influência sobre o PKK? Então, tem sim, porque há 3, 4 anos existe um processo de paz na Turquia, e líderes desse partido estão indo para visitar o líder do PKK, que é preso numa ilha, o Abdullah Öcalan, e eles estão liderando esse negócio de paz. Então, nesse sentido, eles já façam uma aliança com PKK. Eles, obviamente, não declaram que eles estão defendendo essa luta armada, mas tem duas asas. Uma asa armada que se chama PKK, eles moram nas montanhas Kandil, e esse grupo que luta a favor dos seus direitos no parlamento, no sistema político. Então, eles lutam a favor da mesma coisa, com métodos diferentes, e esse processo de paz trouxe uma novidade, né? E ganhou mais votos. Ninguém quer ver mais conflitos na Turquia, na região sul da Turquia. Por isso, essa campanha foi sucesso por causa de adotar uma língua pacífica do HDP. Também Demirtas, sendo um líder carismático, simpático, ele também chamou para uma união, para convivência. Entendi. Antigamente, eles tinham uma língua mais separatista. Eles queriam ganhar uma autonomia, queriam se autogovernar, etc. Mas hoje, eles querem viver juntos e participar no governo. Tá. Então, esse líder que você falou é o Selahattin Demirtas, não é? Nós vamos mostrar um vídeo dele, agora sim, um vídeo do Demirtas. Tocando um instrumento. Como é o nome desse instrumento, Camilo? Saz, um instrumento típico turco. E o que você pode nos contar sobre ele? Quer dizer, qual é um pouco a história do Demirtas? Então, Demirtas é da geração nova do movimento curdo. Ele tem 40 e poucos anos, ele tem formação de advogado, ele trabalhou como advogado, vem de uma família pobre, uma família conservadora, que é um muçulmano praticante, etc. Mas o irmão dele era prefeito da cidade de Diyarbakır, que podemos dizer o capital da população curda, ou seja, a cidade com mais população curda. E ele chegou, a carreira política dele começou com a fundação do HDP como um partido. Então ele já tinha outros partidos desse movimento curdo. Ahmet Türk era um outro líder, que ele foi depois proibido fazer política, etc. E depois chegou esse nome, que é uma visão totalmente diferente, uma língua totalmente diferente. Por isso ele ganhou sucesso. Então ele também nos seus discursos, ele nunca utiliza para provocar o povo curdo para uma luta com armas, etc. Por isso, ele é um líder carismático, ganhou muito apoio. E, como vocês veem, ele é uma pessoa dentro do povo. Também a vida dele é mais simples, e isso chamou a atenção das pessoas. E isso dele cantar e tocar, você acha que ajudou?
Acho que sim. Então, isso foi uma semana antes, né? Uma semana antes. Uma semana antes das eleições. E ele está cantando em turco. Em turco, assim, uma canção popular, fala sobre um grupo de amigos que foram e ele quer ir com eles. Então, uma canção mais tradicional, popular, mas em turco. E outra coisa, por exemplo, depois de cantar essa música, no dia seguinte, Erdogan, na sua campanha, ficou muito bravo com isso. Ele disse que relações públicas que mostraram ele como uma imagem, assim, uma figura importante, uma imagem do povo, ele chamou que ele é como um cantor cantando num barzinho, o que é isso? Então ele ficou... Ele ridicularizou o Demirtas. Acho que isso foi uma inveja. Ele já percebeu que isso ia trazer uma simpatia para ele. Kamil, o partido de Selahattin também elegeu o primeiro político abertamente gay da Turquia. Uma notícia, obviamente, recente. Sim. Que se chama Barış Sulu. Sim. O que isso representa para uma sociedade que tem como principal força política um partido islamista? Sim. Então, na Turquia, essa eleição trouxe muitas novidades. Primeiramente, por exemplo, nós aprendemos que é importante adotar uma língua pacífica em vez de utilizar uma língua separatista. Até hoje, por exemplo, o que fez o Erdogan ficar no mandato era sempre falar que ele sofreu de uma coisa. Por exemplo, ele criou um inimigo dizendo que outro partido me fez prisão e eu fiquei na prisão por esse partido. Então, mostrou e criou uma imagem inimigo e depois... E de vítima também. Isso, nesse sentido. Ele dividiu. Uma vez ele disse que, por exemplo, o Partido Nacionalista quer dividir esse país contra curdos e depois colocou os curdos na tela dizendo que eles querem se separar. Então, sempre ele se alimentou dessas separações. Nessa eleição os votadores, quem vota, eles deram uma mensagem para todo mundo que a gente tem que abrir nossas portas para as diversidades e a gente tem que aprender a convivência. Então, isso é uma novidade, que entrou um gay no parlamento e ninguém não fez uma reação contra, ou disseram que tudo bem, sejam bem-vindos. Não é só um gay, mas o Partido Republicano, que é CHP, também aceitou um deputado cigano. Isso foi também uma novidade. Uma comunidade grande na Turquia e eles até hoje não tinham uma representância e hoje tem. Também mulheres têm, não sei se tem deputado com portador físico, mas uma diversidade chegou no parlamento. Eu acho que desde a fundação da Turquia nós temos o melhor parlamento durante quase 100 anos, 80 e poucos anos de democracia que a Turquia tem. Só 40, 50 anos com o sistema multipartidário, nós temos o melhor parlamento com representância, porque tem pessoas dos grupos diferentes. O único partido que elegeu menos mulheres foi o AKP, né? Que diminuiu o número de mulheres no parlamento. Sim. Olha só. E a guerra civil na Síria teve algum impacto no resultado das eleições? Então, hoje estão conversando sobre os cenários possíveis, né? Agora, ninguém sabe na realidade o que vai acontecer, porque a gente tem que esperar até início de julho, eles têm que primeiro conversar com líderes dos partidos, se eles conseguem coalizões. Os líderes dos partidos da oposição já deixaram uma porta aberta dizendo que nós temos linhas vermelhas. Por exemplo, eu acredito que eles podem aceitar uma coalizão com o AKP, mas o AKP também tem que aceitar certas coisas. Primeiro, por exemplo, agora tem um caderno fechado em que existe várias alegações de corrupção, em que ministérios, filhos dos ministros, o próprio Erdogan, o nome do próprio Erdogan passa dentro desse livro. Então, esse livro vai ser aberto, esse caderno tem que ser aberto no parlamento. Até hoje não foi, porque o AKP tinha maioria no parlamento e eles votaram contra negociar, contra discutir essa corrupção. E eu acho que, primeiramente, os partidos vão querer abrir esse caderno. E quando abrir esse caderno, não sei se a AKP vai aceitar ou não. Outra opção agora é talvez uma eleição antecipada, né? Eles não vão querer fazer nenhuma coalizão e eles vão querer repetir essas eleições. E
também um ramo do AKP está defendendo como oposição, já recebeu 60% dos votos, e eles podem também formar um governo. Não sei se o Erdogan, que vai nomear uma pessoa do parlamento para formar o parlamento, se ele, por exemplo, nomeia os partidos da oposição, talvez a gente ganhe um governo da coalizão, e eles já declararam várias vezes que estão contra os atos da Turquia na política externa. Na questão da Síria, por exemplo, o governo do AKP já declarou várias vezes que é a favor da oposição, está dando apoio abertamente, né? Recentemente foram reveladas as imagens das armas enviadas pela oposição na Síria. Acho que a oposição, primeiramente, vai tentar acabar com a guerra civil na Síria, e eles têm capacidade para fazer isso. Tem capacidade para fazer isso? Como eles podem fazer isso? Eles podem, primeiramente, pedir desculpas das pessoas que morreram nessa guerra civil, e podem declarar que o governo não deveria ter feito uma declaração de torcer um lado ou outro lado, e eles até podem conversar com a oposição da Síria, porque essa guerra não tem fim. Ou todo mundo vai morrer, ou isso vai continuar durante 10 anos, e as pessoas vão sofrer. E acho que se um governo forte sair dessa coalizão, eles podem convidar o Assad e a oposição numa mesa, ou também porque a posição da Turquia fica numa posição importante para poder equilibrar esses problemas. Ele pode talvez negociar paz. Também com ISIS, com ISIS, eles podem participar na coalizão internacional para parar com atividades do ISIS, mas isso vai, acho que, ser visto no futuro. Depois, um governo fixo, um governo definido, seja estabelecido na Turquia. Me fale um pouco sobre o grupo de imprensa que você representa e a relação desse grupo com o Fethullah Gulen. Sim, eu represento Cihan News Agency, agência de notícias Cihan. Essa agência é ligada para um grupo de mídia na Turquia forte, um grupo de mídia privado que tem emissoras, jornais, revistas, etc. E ele é conhecido por ser um investimento na mídia do movimento Gulen. O Gulen é um caráter importante na Turquia hoje, também no mundo ele também tem essa fama, porque na Turquia é a maior sociedade civil hoje o Gulen. Por isso o Erdogan, por exemplo, declarou uma guerra contra esse grupo e chamou Estado Paralelo, e ele não aceitou nenhum investimento, né? Ele tinha, por exemplo, um banco privado, né? E recentemente o governo mudou a administração, pegou a administração desse banco, dizendo que esse banco é do grupo Gulen, que eles, por exemplo, culparam as policiais que abriram essas investigações gulenistas, etc. Então, eles já chamaram esse grupo Gulen como inimigos, como traidores da Turquia, mas isso acho que vai mudar. Então, esse grupo que tem investimentos na Turquia, nas escolas privadas, mídia, também tem institutos que faz ajuda humanitária. O governo, por exemplo, o AKP, nesse processo que eles chamaram caça de bruxas, eles tentaram paralisar com atividades desses institutos que leva ajuda humanitária nos países do mundo. Em mais de 113 países, esse instituto leva ajudas humanitárias. Essas escolas privadas que ganharam uma fama na Turquia e no mundo por ser um novo método de ensino no mundo. E o movimento Gulen é um movimento islamista também? O movimento Gulen é um movimento que seus recursos, ou o motivo das pessoas, a motivação das pessoas vem da crença, mas não é um movimento islâmico, ou seja, que tenta levar Islã para as sociedades novas e para poder converter eles, ou não segue um caminho como movimentos radicais ou movimentos políticos.
Ou seja, o movimento Gülen faz o quê? Ele considera que o problema do mundo muçulmano, mundo do Islã, tem raízes como falta de educação, pobreza e falta de diálogo entre as pessoas. Ele vê que todos os problemas na região do Oriente Médio, no mundo islâmico, ou até depois do 11 de setembro, também o Islã foi chamado como terror, religião de terror, etc. Então, ele é contra esse movimento radicalista. Ele não vê que esses grupos radicais que estão defendendo uma guerra contra os grupos, em vez disso, o movimento Gülen está tentando educar as pessoas, abrir suas portas para novidades, para diversidades, e por isso mantém centros culturais, mantém institutos de diálogo entre comunidades, entre culturas, entre mundo acadêmico. Ele está apoiando troca de informações entre pessoas. Então, ele está trazendo soluções para o mundo islâmico, para se integrar com a vida moderna, com o mundo moderno. Não há dúvida de que é um grupo muito forte, né, com milhões de seguidores no mundo inteiro, e que essas escolas têm parte fundamental nisso, né? São mais de 140 países e tudo. Primeiro, eu queria acrescentar uma informação ao que você tinha comentado antes, né? A Caça das Bruxas, que é super comentada, né? É um dos principais temas políticos da Turquia. Essa história de que essa guerra que existe entre o possível poder paralelo que foi formado através desses milhões de seguidores que tem aí do Gülen em todos os aspectos da sociedade. Na polícia, estima-se em 70% da força policial seja ligado ao grupo do Gülen, além de grupos de mídia, empresários no mundo inteiro, né? E o poder oficial. Então, tem gente que chama aí da guerra de poder do século da Turquia, essa entre o Gülen e o Erdogan. Então, é uma coisa muito forte. Mas essas escolas, eu queria comentar, até pedir a sua opinião, essas escolas chegaram a ser proibidas em países que são autoritários e que nós sabemos, como Rússia e Uzbequistão, e até em países pluralistas, como a Holanda, né? Então, a gente não pode falar que é só em país que é aliado da Turquia que elas são investigadas exatamente por ensinar, por doutrinar as pessoas, né? E o Gülen já na década de 70 foi preso por exatamente doutrinar clandestinamente jovens na Turquia. Então, você não acha que as pessoas têm que olhar com um prisma um pouco mais cuidadoso a influência do Gülen? Não tem razão de ter um pouco de suspeita quando a gente fala do Gülen? Então, posso dizer que o Gülen, a vida dele passou nas perseguições, né? Na época quando os militares estavam na força. Eles também, naquela época, a campanha contra Gülen, contra o movimento Gülen, era que eles estavam tentando mudar o país de jeito laico para um jeito mais iraniano, mais islâmico. Eles deram esse susto para o povo por meio dos veículos da imprensa naquela época, que se alimentava das forças militares, etc. E já passou 10, 20 anos depois dessas declarações dos militares, dos jornais, ou dessas alegações, né, desse tipo de suspeito deles. E a Turquia, em vez de se virar um mandato, um jeito iraniano, voltou mais pró-democracia, que essa eleição é um resultado também, é um resultado, né, dessa mudança. Pode pensar que, por exemplo, nos países vizinhos, depois da Primavera Árabe, por exemplo, essas mudanças foram revertidas, né, porque a democracia não foram estabelecidas. Mas na Turquia, os resultados dessas eleições mostram que a Turquia já virou um país mais democrático. E hoje, por exemplo, em cada década, não é só na década dos militares, mas quando outros partidos, outros grupos estavam no poder, eles também culparam o movimento por ter feito uma propaganda. Por exemplo, a AKP, né? Quando o movimento Gülen apoiou a AKP por certos projetos de modernizar o país, aproximar para a Europa, eles também criticaram
o movimento por apoiar o AKP. Na realidade, não deu apoio para a AKP, mas deu apoio para projetos democráticos, né? E nesse sentido, por exemplo, hoje nós vemos que o AKP também seguiu um caminho errado e ele também quem ganhou foi a democracia. Por exemplo, no envio de aquele flotilha para Israel, quem fez essa reação na Turquia que isso era um passo errado, não era a favor da Turquia. Como político no cenário internacional foi o Grupo Gülen. Sim, claro, mas ele não deixou, ele nunca pediu desculpas ou explicou todas as declarações antissemitas que ele fez na década de 90, né? Que não foram poucas e todos os seguidores do Gülen tentam esconder essas provas, mas uma busca simples na internet mostra que ele tem um passado fortemente antissemita, anti-americano. Ele hoje, por exemplo, abertamente declara que nós estamos vivendo num mundo global e nós temos hoje veículos que todo mundo se unir como União Europa, como União das Nações. Então, se você tem uma cadeira, como uma representância nessa união, você tem que obedecer às regras que todo mundo concorda. Por isso ele está declarando que um apoio para a democracia. Então, esse suspeito na Turquia já passou 40, 50 anos que cada vez eles culparam de ser, por exemplo, esse AKP, ele chamou esse grupo ser, por exemplo, trabalhar aliado com americanos, aliado com israelenses. Então, cada uma pessoa está criticando da maneira que ele quer aproveitar. Não, ele mesmo, desculpa, a última vez que eu vou só que eu quero realmente te lembrar um discurso do seu mentor em 99, que foi divulgado num vídeo, em que ele diz que os seguidores dele têm que esperar ter o poder das instituições constitucionais da Turquia antes de agir. Ou seja, ele é bem meticuloso, ele sabe que ele tem que se infiltrar em todas as instâncias do poder antes. Temos que ver como as coisas andavam na Turquia nessa época e hoje ainda. Por exemplo, eu fui para a Turquia acompanhando dois jornalistas brasileiros, só para apresentar ambiente político, ambiente internacional na Turquia. E eu tive que esconder a minha identidade. Por quê? O governo, por exemplo, me proibia fazer cobertura, exercer minha profissão na Turquia só por trabalhar num grupo do Gülen, do movimento Gülen, né? Então, já tinha uma guerra aberta, né? Eles já chamaram de uma caça de bruxas, não é? Então, nesse sentido, se o governo fosse um governo transparente ou democrático para não roubar seus direitos, para não fazer uma perseguição, já não teria como eu esconder a minha identidade, nesse caso. Então, por exemplo, hoje eles tiraram da justiça, da polícia, da força militar, muitas pessoas os chamando gulenistas, dizendo que vocês são traidores, vocês são do grupo Gülen e não tem cadeira no governo. Então, ser gulenista não é uma coisa como tipo ser estrangeiro no seu país. Uma filosofia, isso é um jeito de vida. Eu estou escolhendo, nós estamos pensando, estamos conversando que estamos celebrando que um gay entrou no parlamento turco. E por que não estamos celebrando as pessoas pensando de uma maneira diferente e fazendo parte do governo, ou seja, trabalhando nas empresas, cuidando, por exemplo, as coisas do governo. Então, isso é uma coisa, contradição das pessoas que ainda defendem democracia a favor das diversidades e quando eu me chamo gulenista e as pessoas estão me culpando, então você é traidor, você é suspeita, você sei lá, vai infiltrar. Eu sou cidadão turco, tenho identidade turca, então eu tenho direito para trabalhar em qualquer entidade pública. Não está escrevendo na minha identidade que eu sou gulenista. O gulenista, ele tem livros, ele é um escritor, né? Então, os recursos que eu estou tentando seguir na minha vida são aqueles ensinamentos. É praticamente isso. Camil, o Gülen, ele vive no exílio nos Estados Unidos, não é isso? Como funciona? Que você me contou que você foi até lá e tem uma casa. Como é que funciona isso? Tá.
primeiramente, essa casa é uma casa pequena, não é tão grande, um tipo de sítio. Posso falar um pouquinho? Pode, fica... Nós estamos lhe bombardeando com perguntas. É que a gente, enfim, tem muito a aprender, obviamente, sobre a Turquia, né? É claro, tem muita coisa. A Turquia é um país interessante, né? Diferente de caráter. Não é um país do Oriente Médio, não é um país europeu. Tem sua própria tem suas dinâmicas, né? Tem coisas diferentes que ele coloca na agenda internacional. Então, para poder entender a Turquia, o Brasil é um país muito longe, né? Daqui para lá não está visto muita coisa. Da Europa, sim, da história, por nós termos cidadãos turcos vivendo na Europa, já tem uma interação entre a Europa, o mundo próximo à Turquia. Mas agora do Brasil, entender a Turquia é difícil com esse tipo de olho. Agora sobre Gülen, eu visitei a casa dele, ou seja, o sítio, a moradia em que ele é hospedado, é um sítio grande, um pouco, que tem 3, 4 casas. Em que estado? Pensilvânia. Né? E ele, por exemplo, tem um quarto pequeno e ele paga aluguel desse quarto. E outras casas pequenas sempre tem visitas, né? As pessoas querem... lá serve como uma escola. Ele também tem formação de professor de Corão. Ele tem formação imam. Então, as pessoas querem entender e sempre fazem perguntas sobre coisas atuais, querem aprender coisas novas. Então, é uma escola tradicional, serve. Também tem aquelas casas que recebem visitas. E você passou uma semana lá? Sim, fiquei lá uma semana. Também teve uma oportunidade para viajar nos Estados Unidos e eu visitei ele. Então, e conhecê-lo pessoalmente também? Sim, pessoalmente. Não teve um diálogo entre nós, mas eu participei aquela aula que ele dava para seus alunos. Então, eu aprendi muita coisa. Mas todo dia estou lendo, por exemplo, estou tentando ler livros e... ele não falou uma coisa diferente dos seus livros, mas o que eu vi era diferente, porque eu vi a vida dele. Simples, totalmente dedicado e liderando outras pessoas por volta, não por comandos, mas com sua própria vida já fala muita coisa para as pessoas dele. Camil, nós vamos mostrar agora um vídeo que é um vídeo sobre o Zaman, sobre o jornal do grupo para o qual você trabalha. Bom, essa é a sede do Zaman, não é isso? Sim, sede do Zaman. Você pode comentar um pouco? Esse vídeo fala sobre aquele episódio em que o diretor do Zaman foi preso. Sim. Você pode contar um pouco para a gente esse episódio? Como é que foi? Sim, antes das eleições, na realidade foi aniversário em que investigação de corrupção foi aberto para Erdogan e ministros, né? Foi 17 de dezembro e no aniversário dessa investigação, o governo enviou policiais para duas sedes do grupo de mídia do movimento Gülen. Isso é sede do Zaman, que é centro de impressas, né, revistas, jornais, diários, etc. Outro é sede das emissoras, que é Samanyolu. Os dois foram levados para detidos, né, na polícia e ficaram presos lá 6 dias sem ser questionado e depois... E qual era o objetivo nesse momento das prisões? Por que justamente nas vésperas do aniversário dos casos de corrupção? Então, Erdogan já declarou, né, uma caça de bruxas contra o movimento Gülen e contra todas as atividades do movimento Gülen. E ele iniciou primeiramente com o banco. Ele tentou, né, ele tentou dominar a administração do banco, ele tentou até acabar com as atividades do banco, mas não conseguiu. E depois, segundo passo, passou para aquele instituto que levava a ajuda humanitária, né, Kimse Yokmu. Ele fez também muita operação para os funcionários desse instituto que levava ajuda humanitária, e depois ele passou para perseguição nas mídias, né? Antes dessa operação, eles, por exemplo, já cancelaram as credenciais para os jornalistas, já tinham dificuldades para exercer suas profissões. Eles cortaram todas as propagandas do governo e eles até também
ligaram para os empresários que davam propaganda, comércio para jornal. Para pressionar para que não anunciasse nos jornais do Gulen. Isso, já tinha uma pressão para as atividades do jornal. Mas no primeiro aniversário dessa investigação foi uma mensagem contra esse grupo crítico, contra ele, dizendo que vocês não podem me criticar, porque nenhuma mídia conseguiu criticar. São poucas mídias, como Cumhuriyet, como Taraf, poucos jornais independentes conseguiram criticar ou colocar aquelas fitas das investigações. Então, ele até, o diretor do jornal, explicou que ele foi levado para corte e teve um discurso entre o juiz e ele. Qual é a investigação sobre mim? E ele disse que 3 artigos no seu jornal. E ele disse, eu não escrevi isso, eu também sou um jornal, eu tenho liberdade para escrever, eu sou um jornal e tenho liberdade para escrever isso. Então, eles o chamaram líder de um grupo terrorista. E ele perguntou, cadê as armas? Não tem resposta. Passou 6 meses e ainda não tem uma coisa escrita. Uma acusação formal contra ele. Isso, uma acusação. Sim. E o diretor das emissoras ainda está no preso. Eles não permitiram ele sair. Ele ainda está no preso. Mas o diretor do jornal foi liberado, mas foi proibido sair do país. E eu acho que as eleições vão trazer de volta a democracia na Turquia. Durante 2 anos, a democracia estava pendurada, estava congelada na Turquia. E essas eleições vão trazer a democracia novamente. E eu acho que os problemas com expressão, liberdade de expressão vão ser resolvidos durante esse processo de formar uma nova coalição. A imprensa vai poder respirar um pouco agora. A imprensa ligada ao grupo Gulen ou ligada à AKP? Porque são quase 50% da imprensa ou ligada a um grupo ou ligada ao outro, né? Então... Sim, na Turquia não tem um grupo independente, na realidade. Exatamente. Duda, você quer fazer uma última pergunta? Não, eu queria saber um pouco, porque além da imprensa tem a censura na internet também, né? Sim. E o YouTube foi já liberado. Teve aqueles... Durante as outras campanhas antigas nas eleições presidenciais, ou também durante as investigações, a internet estava bloqueada no YouTube. As fitas estavam no YouTube e eles também bloquearam. Mas hoje está liberado, mas ainda tem controle. Entendi. O serviço secreto está somente trabalhando para classificar as pessoas. Por exemplo, muitas pessoas foram demitidos, foram desempregos por criticar o governo por meio do Twitter. Anteontem, uns 3, 4 dias antes das eleições, eles até aprovaram uma lei proibindo um funcionário público escrever algo sobre qualquer partido. Então, já teve aquele censura, aquele pressão, as pessoas estavam obrigadas para se esconder ou fazer uma autocensura. Até os jornalistas que trabalhavam nos grupos do AKP, nos grupos de mídia pro AKP, nós conversamos com jornalistas brasileiros, visitamos eles até confessaram que nós sabemos que não podemos criticar hoje, porque o número de jornalistas demitidos durante esse processo de 1 ano, 2 anos, já chegou 1.000, mais de 1.000, por volta de 1.000. Então, todo mundo... Eles nem conseguem ganhar um outro emprego após ser demitidos. Por isso... Natália, você quer fazer uma última pergunta também para o Camilo, que já está... Não, eu acho que eu vou deixar você dar uma respirada, porque eu dei uma abusada. Temos que esclarecer tudo. Não, eu acho muito interessante você defender o movimento, mas principalmente esse caráter assim de acadêmico do Gulen, né? Eu só acho que uma coisa interessante, porque ele foi recebido inclusive nos Estados Unidos como acadêmico, né? Como um estudioso do Islã e tal. E ele, não sei se todo mundo sabe, mas ele teve o estudo dele se resume a 5 anos de estudo fundamental, né? Da onde você acha que vem todo esse saber dele que o torna tão especial, né? Eu sei também que um dos grandes ídolos dele é o sheik fundador do movimento Nur, né? Que significa luz, né? Que é um movimento
que defende a Sharia, né, a implantação da lei islâmica. Por favor. Ok. Primeiramente, o Gülen, como você disse, não é um acadêmico. Ele não tem um título como doutorado, mestrado. Ele não é também tem graduação na faculdade, na universidade. Ele tem aquela formação básica, mas ele vem da educação tradicional, porque o nascimento dele em 37, naquela época, ainda não tinha essas escolas modernas, ou já não estava proibido o ensino, a gente chama medresa, né? O ensino das aulas islâmicas e também comentário, interpretação do Corão, etc. Então, ele vem dessa linha de ensino do Islã tradicional. Mas ele é um público, ele é um funcionário público também, ou seja, ele é aposentado de ser um imã, numa mesquita. Também ele deu sermões, né? Ele era também oficialmente deu sermões na Turquia. Mas o que fez a Gülen diferente é os seus ídolos, né? A ideologia, a filosofia dele. Então, nesse caso, aquele tipo de visto que ele ganhou, não é visto acadêmico, não é para fazer estudos, ou não é aquele mesmo visto que um acadêmico ganhou para fazer estudos nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos prestam visto exclusivo para personagens interessantes, que, por exemplo, educacionalistas, educadores, filósofos, né? E o visto dele tinha acabado nos Estados Unidos e ele foi na corte para renovar esse visto. Sim, foi uma grande batalha, né? Sim, e depois eles ganharam. Então, como um país democrático, eles avaliaram que, sim, ele é escritor de mais de 200 livros. Ele já é um caráter importante nessa filosofia, né? Ele, por exemplo, oficialmente, o nome dele consta em um instituto que se chama Instituto de Jornalistas e Autores. Ele é presidente honorário desse instituto, que é importante também na Turquia. Então, ele já tem esses títulos como filósofo, como educador, como uma personagem importante, que tem livros, comentários do Islã, etc. E na luta na corte, eles ganharam um visto permanente. Então, ele vem atrás desse. Mas, como um caráter, o mundo árabe, o mundo muçulmano, também o mundo oriente, eles estão, hoje em dia, por exemplo, os projetos desse movimento foram aceitos na União Europeia, nas várias entidades ou nos governos também, nesse processo da campanha do Erdogan, por exemplo. Ele foi para qualquer país que ele visitou durante esse processo, ele reclamou desse grupo, dizendo que essas escolas são golpistas, vão criar uma juventude, uma geração golpista, etc. Todo mundo ria e dizia que tudo bem, a gente vai cuidar desse assunto, ou fazia uma declaração aberta dura, com uma língua de diplomacia, né? Que nós somos um país independente, nós temos nossos próprios mecanismos para ver se é uma entidade legal ou ilegal. Hoje, em mais de 140 países, se o grupo está conseguindo manter escolas, isso não vem atrás de uma coisa assim. Você não pode esconder uma coisa por 30, 40 anos, assim, ou todas essas escolas, por exemplo, estão sendo investigadas, ou são entidades legais, entidades que trabalham paralelamente com leis locais, todos os países. Ou seja, um país que restrita uma coisa, eles não colocam. Um país que libera, eles colocam. Então, já é aceito em muitos países. Então. Sim. Camil, muito obrigado pela sua presença. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Sempre que eu agradeço por ter dado essa oportunidade para falar um pouco sobre a Turquia, porque também, quando eu assisto, às vezes, eu quero telefonar e participar. E falar alguma coisa. Porque eu sei que essas pessoas, tudo bem, talvez tenham conhecimento sobre a Turquia, sobre os acontecimentos na região, mas não são dos olhos de dentro. São comentários às vezes não refletem o verdadeiro. Então, por isso que sua presença foi tão valiosa hoje aqui. Por ter dado essa oportunidade. Duda, obrigado também. Natália, obrigado.
Este foi o Mundo Livre, toda terça-feira em TV. Até breve.